Que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré, aqueça nossos corações, não porque a temperatura esteja fria ou por qualquer outro motivo, mas porque a gente muitas das vezes mantém o nosso coração frio em relação ao outro, em relação à necessidade daquele que muitas das vezes está ao nosso lado, caminhando conosco. E só o amor de Jesus, o olhar de Maria, que pode aquecer os corações, porque o amor de Jesus, ele rompe todas as barreiras, todas, invariavelmente. E essa noite eu vou falar de mim. Não é falso profeta, não. É caracteres do verdadeiro profeta. Aí está lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E é uma questão que é muito significativa, essa questão do profeta, porque hoje em dia ele não é mais utilizado esse termo. Mas o que era profeta para o povo hebreu, lá da época do cristianismo nascente e mesmo anteriormente, quando iniciou a tarefa dos profetas com Moisés, que a gente, todo mundo aqui lê a Bíblia, né? Vou fazer perguntas da Bíblia. Tá bom? Mas é só do livro do Deuteronômio. Vou fazer de hoje, não só isso. Do livro tudo também. É uma atitude que nós temos que mudar no nosso comportamento, de não lermos a Bíblia. Não que ali esteja gravado todos os ensinamentos da lei de Deus, porque não está. Não está ali na Bíblia. A Bíblia, ela norteia o nosso comportamento para que a gente siga a lei de Deus. Porque quando Kardec pergunta os benfeitores da humanidade, lá no livro dos Espíritos, eu acho que é 621, mas são só 1019 perguntas. Pode ler, né? Vai achar ela. Eu acho que é 621, Kardec pergunta aonde está escrita a lei de Deus. E os benfeitores não dizem que é na Bíblia. Por quê? Porque os nossos irmãos chineses, eles não têm uma cultura cristã, então eles não leem a Bíblia, então eles estariam fora da lei de Deus. Nossos irmãos hindus, eles também não têm acesso na sua totalidade à Bíblia, de qualquer tradução que seja. Por quê? Porque eles têm um livro específico da cultura religiosa deles, onde eles buscam o ensinamento. Então não poderia estar grafada a lei de Deus em um livro, porque seria muito fácil, era só eu não ter acesso ao livro, que eu não estaria sob o jugo da lei. Mas os benfeitores da humanidade falam para Kardec uma coisa que complicou a gente. Onde está escrita a lei de Deus? Aí os espíritos dizem na consciência. Ou seja, no momento em que Deus nos coloca na condição de espírito, como está lá no livro de Moisés, simples e ignorante, Deus também coloca o chipzinho já com a lei de Deus dentro da gente. Então, independente da cultura que nós sejamos adeptos, independente do entendimento que nós temos das coisas, nós sabemos que certas atitudes são erradas. E esse entendimento é que faz com que nós tenhamos consciência que temos que fazer o que é certo. Eu costumo falar, a só título de explicação, tem um ditado popular, e eu já falei isso aqui, mas tem pessoas que possam não ter ouvido, então vou falar de novo. Tem um ditado que fala assim: achado não é roubado, quem perdeu, achado é roubado. Ficar para mim sim. Tá? Por quê? Porque lá em Deuteronômio, que é o terceiro livro de Moisés,
Não é só cabra não, tá? Ah, não, eu achei um relógio falou que era cabra. Não, relógio também entra. Por quê? Isso lá em Deuteronômio, se eu não me engano, é capítulo 16, não tenho certeza. Mas está essa especificação. Mas tem a lei dos nomes também. A lei dos nomes diz o quê? Lá no artigo, se eu não me engano, é no 321, também não tenho certeza, mas diz assim, João, se você achar uma aliança de ouro, né? De lá tem mais de ouro, uma aliança de ouro, tá? Nem tenta experimentar, para não ter tentação, tá, João? Não experimenta. Você pega a aliança, chega até a delegacia mais próxima, chega diante lá do escrivão, do detetive, do delegado e fala assim, achei essa aliança na rua tal, próximo ao número tal. O que a autoridade policial vai fazer? Vai fazer um recibo especificando que o senhor João, o esposo da dona Márcia, esteve aqui há tantas horas no dia tal, dizendo que achou esse objeto de ouro na rua tal, à altura do número tal. Ele vai dar esse recibo para você e vai ficar com a cópia na delegacia. Agora, aí o pessoal pensa assim, não, tá, ele vai meter no dedo, vai derreter, é problema dele. É problema dele. A sua obrigação, que a lei determina, é você fazer isso com qualquer objeto ou valor que você encontrar. Então, se você vai andando pela rua, igual o tamanduá, né? Tamanduá dando um focinho no chão, né? Para caçar uma formiguinha, e às vezes eu já fazia isso antigamente, né? Estava só olhando para o chão, uma turista que dá dó, sabe? Até que achar uma moedinha que fosse, pelo menos para ajudar a pagar a passagem para andar menos, né? E quando eu tomei conhecimento disso, eu comecei a olhar só para frente, não é por ser altivo, ser vaidoso, orgulhoso, não, mas porque eu não hoje, sinceramente, falo de coração, eu não faço questão de achar nada. Não faço, porque eu sei as dificuldades que eu tenho para seguir aquilo que é o certo. Então é melhor não me arriscar. Aí certa vez, sabe, Vera, eu estava lá no Meia e eu fui estar no banco. E quando eu fui passar naquela porta giratória, eu olhei no chão, tinha uma nota de R$5. Evidentemente, a orelha não é pequena, eu lembrei do que eu tinha falado na palestra. Peguei a nota, cheguei perto do guarda do banco, falei, olha, deixaram ver isso, nota de R$5 aqui. O guarda olhou pra minha cara como se eu fosse um abestado, né? Mas eu fiquei com a minha consciência tranquila, eu fiz aquilo que era determinado fazer. Nem pedi recibo a ele, não pedi. Entreguei na mão dele, entrei no banco, eu tive que resolver sair do banco. Quando eu fui pegar o ônibus para ir embora para casa, eu meti a mão no cara e meus R$5. Era meu, né? Sorte que eu tinha outro. Mas a minha consciência me deixou tranquilo, porque eu entreguei o dinheiro para quem eu achei que devia entregar. Agora, se eu não faço isso, gente, eu falei na conversa de R$5 também. Você é rico, por que você não passou por isso? Mas eu achei que não é praga, não, mas que eu vou pedir para passar pouco, tá? Porque a gente tem que estar atento para as pequenas atitudes que nós tomamos para que estejamos dentro de um conhecimento que a lei nos proporciona. Se eu não faço isso, como eu quero me colocar na condição de profeta, ou numa linguagem atual, de um médium que consiga captar as orientações do plano espiritual? Porque é o ensino de Jesus que fala que quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Não vai ser. Porque aquele que, se eu achasse aquele R$5, metesse no meu bolso e ia embora feliz da vida, porque quem perdeu é relaxado, e a lei já me diz que não é. Depois eu vou contar um outro caso grave de achar dinheiro para vocês verem as consequências que podem advir. Às vezes de quê? Da ganância. Ah, mas eu estava precisando muito, mas quem perdeu também precisava. Porque ninguém joga dinheiro à força, só Silvio Santos, né? Ninguém joga. E nós não somos Silvio Santos. Então é essa visão da gente, porque a visão do profeta, que era comum lá do povo hebraico, até a vinda de João Batista, Jesus é específico nisso no
Evangelho. Ele fala assim, Jesus: até a vida de João Batista, o reino de Deus era tomado pela violência. Eu, porém, vos trago um Deus de amor. Não mais há violência. Porque João, o que João falava? Eis que o machado está posto, aquele que não render bons frutos será cortado e lançado no fogo eterno. Era a visão que se tinha de Deus punitivo, de um Deus coercitivo. Se você não fizer o que está, a igreja que você frequenta determina, tu vai para o inferno. Quem é o homem que tem a capacidade de determinar alguém para ir para o inferno ou para o céu? Sabemos que hoje em dia, com o advento da doutrina espírita, essa pretensa autoridade não foi dada a homem nenhum. A possibilidade de determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem determina isso é quem? Os espíritos já responderam, agora para vocês. Quem vocês acham que determina essa questão, quem vai para o céu, quem vai para o inferno? A nossa consciência. Show de bola. Vai ganhar um presente no final. Tá? Porque apenas nós é que temos essa capacidade. E olha só, a doutrina espírita explica para a gente que o inferno não existe. Não existe inferno, mas também não existe. Porque essa dimensão de localização do que é bom e do que é ruim vai ser de acordo com o nível de entendimento de cada um de nós. Uma mãe que tem um filho muito doente no hospital, ela vai para o hospital todo dia para visita. Quando o filho tem alta, vem para casa, não é um céu de alegria e felicidade? Mas quando esse filho desencarna, ela não encara o cemitério como uma porta do inferno que representa todo o seu sofrimento? Então, essa situação de ser inferno é uma situação intrínseca dentro de cada um de nós. Então, o profeta, até a vida de João Batista, ele trazia esse peso da coercitividade, da punição. E Jesus veio mostrar para a gente que não é bem assim, não. Jesus fala para todos nós que o mal que a gente faz é um mal. Teremos que responder por ele, sem sombra de dúvida. Mas o bem que nós fizemos, Deus centuplica esse bem. É uma matemática que a gente não consegue compreender. Porque para Deus não é importante o mal que você praticou. Esse você vai ter que reconsiderar com a tua consciência. Mas quando você faz um bem a alguém, aí o Pai, ele centuplica isso. Para quê? Para que você tome gosto da prática do bem. E nesse gosto da prática do bem, você começa a modificar as suas atitudes. Porque você, quando você faz o que é certo, muitas das vezes a gente volta até a ser criança. Quando a gente faz uma coisa que é certa, e alguém fala assim: poxa, muito bom, carinha, você fez isso, poxa, obrigado, estou feliz com você. Aí dá aquela, o coração da gente chega a aliviar. É para que a gente fale assim: não, vou fazer de novo agora amanhã para outras pessoas, porque foi uma sensação tão boa que eu senti de ajudar alguém, e eu tendo a oportunidade, eu vou renovar esse sentimento. Porque quando eu começo a me fechar dentro do meu egoísmo, que todo o bem tem que vir só para mim e os outros que se dane, eu começo a entender que o meu egoísmo é muito maior do que eu imaginava. E se eu sou extremamente egoísta, eu não vou conseguir ser um emissário do bem. Porque o profeta, ele é um emissário da espiritualidade acerca de orientação para os homens. Como hoje é o padre, é o pastor, é o líder da igreja messiânica, como é o líder da igreja hinduísta e por aí afora. Não tem uma denominação que se sobreponha à outra simplesmente pelo título, mas sim pelo exemplo. E quando Kardec coloca, aliás, Erasto, que dita essa página, coloca para a gente sobre os caracteres do verdadeiro profeta, ele está colocando o quê? Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele foi evangelizado, teve o conhecimento do Evangelho através de Paulo de Tarso, lá na Grécia. E Erasto fala o que para a gente? Que para que você possa reconhecer, porque, com exceção da Vera, a gente não pode se considerar profeta. Até a Cátia, ela dá aquele risinho de boca ali, que ela fala assim: os outros não é, mas eu sou. Eu sou besta, né? Mas para que a gente possa reconhecer se a Vera é realmente
uma profetisa, analisar o comportamento dela. Analisar o comportamento. Nos momentos de maior tensão que ela possa viver, sabe? Aqueles momentos onde o vizinho, 1h da manhã, bota lá na caixa de som dele JBS, tá? Aquele forró arretado. Não seria nada feliz. Trabalhou a semana toda, chega sexta-feira, quer escutar um forrozinho, tu não tem direito, mas eu quero dormir, mas aí é problema seu. Sabe? Aí a Vera fala assim, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos caiam sobre esse irmão, mas não sobre a caixa de som. Ela queime, Senhor. Ela queime para que ele não me importune mais. Não seria característica do verdadeiro profeta. Ela poderia chegar lá na porta dela e falar assim, tem gelo? Não, caboeiro, tenho para botar aí na sua bebida, na sua Coca-Cola, gelo. Seja feliz. Por quê? Porque a perspectiva do verdadeiro profeta ou daquele homem que representa o pensamento da espiritualidade é sempre de propiciar a harmonia entre as pessoas. Sempre, em qualquer circunstância. Tem uma história de um irmão numa cidade do interior, Chico Xavier gostava de contar essa história. E quando morria alguém na cidade, era uma cidade pequena, então um conhecia o outro e ia quase a cidade em peso para o velório do corpo do irmão. E quando tinha um irmão lá que era muito conhecido na cidade, que ele sempre fazia um discurso para o defunto. E sempre destacava uma coisa boa, uma coisa notória do falecido. Tinha uma senhora, né, que ela, eu não vou falar o nome porque pode ter alguém com o mesmo nome para ficar chato, né? Mas juvenil, pronto, acho bem difícil ter juvenil, tem juvenil daqui não, né? A juvenil tinha um velho hábito de funcionar como câmera de vigilância das atitudes dos vizinhos. Sabe como é que é? O pessoal malvadamente chamou de fofoqueira, isso é mentira. Ela agia como câmera de vigilância e desencarnou. E aí todo mundo falou assim, não é possível que ele vai falar bem da juvenil, uma fofoqueira de marca maior. E aí o padre foi lá, ungiu o corpo, e quando o padre terminou, ele falou, estamos aqui reunidos para nos despedir dessa irmã, que era muito agradável a todos, um olhando para a cara do outro, e sabia cantar como um passarinho. A pessoa falou, realmente ela cantava bem mesmo, cantava bem. Mas aí tinha um cidadão na cidade que ninguém gostava dele. Ele era encrenqueiro, tipo assim, encrenqueiro, falava mal de todo mundo, era, sabe, implicava com criança, não gostava de velho, tudo que é novo era abusado. Ele só vivia para tumultuar a vida dos outros e desencarnou. Naquele dia você falou, não perco esse tempo por nada. O que esse infeliz vai achar de bom nesse troço aí que morreu? Estava a cidade em peso lá no velório, e aí ele falou assim, mas sabemos que todos teremos que partir para a vida espiritual, os umbrais da morte nos esperam a todos por igual, e estamos hoje aqui para nos despedir do nosso irmão, que não teve a oportunidade de angariar muitos amigos, mas sabia assobiar que era uma coisa linda. Então, para que você possa ter a percepção de ser um médium que interprete a vontade da espiritualidade superior, você tem que parar com a maledicência. Não é só falar mal de quem a gente não gosta, porque isso até é natural, mas falar mal daquele que a gente gosta, mas quem é maledicente inventa motivo para falar da vida do outro. Então, se você usa mal a tua palavra, tu não pode oscilar entre falar o bem e falar o mal, porque Jesus fala assim para a gente, lá em Apocalipse, Jesus fala assim, João anotou lá, disse-nos o Mestre que sejamos frio ou quente, porque o morno ele vomita. Está assim no texto. Ou seja, para Jesus, você ser o chamado mais ou menos, por em cima do muro, esse daí está numa situação que ele ainda não decidiu que rumo ele vai tomar. Então, se ele não decidiu, ele não pode representar o pensamento e a vontade da esfera superior.
caracteres de um verdadeiro profeta ou de um médium do bem, porque o título médium, a denominação de médium, não é circunscrita à doutrina espírita, não. Não é. O padre, na hora da homilia, na hora da bênção, na hora que ele realiza o matrimônio, ou então que ele faz uma missa de sétimo dia, ele está sendo médium da espiritualidade para consolar corações. Os nossos irmãos pastores da igreja protestante, eles, naquele momento em que eles fazem a pregação ali do Evangelho, da Palavra de Deus, eles estão sendo médium também. A mãe, quando vai amamentar seu filho, está sendo médium. O pai, quando acaricia o filho dormindo e pede a Deus que o abençoe, é um médium. A denominação de médium ou da mediunidade, ela extrapola aquilo que tecnicamente queremos estabelecer. É verdade que o termo médium ele é muito mais utilizado dentro da casa espírita pelo conhecimento que Kardec nos proporcionou, mas não é com exclusividade. Afinal de contas, a máxima da doutrina dos espíritos é fora da caridade não há salvação. Chico falou há alguns anos atrás que se Kardec tivesse gravado que fora do espiritismo não há salvação, ele teria procurado outro caminho. Mas Kardec gravou, simbolizando a vontade do Espírito de verdade, que é fora da caridade que não há salvação. E o verdadeiro profeta, ou o verdadeiro médium que intermedia o plano espiritual com o plano material, ele não perde a oportunidade de fazer o bem, de praticar a caridade, mesmo em prejuízo da sua vontade. Mesmo em prejuízo. Lembra a história do dinheiro que alguém perdeu e pegou? Contou-nos uma vez uma benfeitora espiritual que um irmão chegou em casa hoje e falou assim para a esposa: amanhã eu preciso sair de casa às 6 horas da manhã, que vai chegar um grande carregamento lá na fábrica e o encarregado falou que nós temos que estar na fábrica no máximo até 7h30 da manhã para poder descarregar o caminhão. Quem chegar às 7h31 vai ser mandado embora. Não tem chance. E eu não posso perder o emprego. Eu tenho esse emprego que eu tiro o sustento aqui de casa, de você, das crianças. Você está desempregado, só conta com o meu salário. E ele acordou no dia seguinte, 5h30 da manhã, como era o comum dele, e ele foi para o ponto do ônibus esperar o ônibus. E ele, com muito cuidado, porque ele só tinha o dinheiro da passagem para ir para o trabalho, mas o importante para ele era chegar no trabalho. Como ele ia vir para casa, era um assunto de pensar depois. E quando ele chegou no ponto do ônibus, ele meteu a mão no bolso, de forma aleatória, veio o ônibus, ele fez sinal, entrou no ônibus, e o dinheiro caiu no ponto do ônibus, da passagem. E quando chegou, na hora de ele passar na roleta, ele falou para o trocador que perdeu o dinheiro. O trocador falou: Zé, para o ônibus que tem mais um caloteiro aqui. E o ônibus parou muito distante de onde ele estava. Ele desceu do ônibus envergonhado, porque foi chamado de caloteiro, e saiu correndo até o ponto do ônibus. Vocês acreditam que ele achou o dinheiro? Não achou. Porque alguém, vendo que aquele dinheiro no chão, se sentiu abençoado por ter encontrado aquele dinheiro, meteu o dinheiro no bolso e seguiu a sua vida. Esse irmão, quando chegou lá no ponto, não achou nada, perguntou a um ao outro, ninguém viu, se também tivesse visto, não diria, e ele foi correndo para o trabalho. Chegou no trabalho às 8h40 da manhã. Qual era o horário máximo que ele podia chegar? 7h30. Era o encarregado que falou: nem sobe para poder bater o ponto, pega teu cartão e já vai para o departamento pessoal, você está dispensado. E ele voltou para casa. Quando ele chegou em casa, a pé, a esposa, vendo ele voltar, falou: o que houve? Ele contou a trajetória. Ela falou assim: nosso filho está doente, precisa levar ele no hospital. Aí ele falou assim: mas eu não tenho dinheiro da passagem. Ela falou: vamos a pé. E eles foram a pé. E lógico que houve um entreveiro entre os dois, porque aí um começa a cruzar o outro. Se você não tivesse assistido minha cabeça, eu não tinha saído em casa aborrecido, mas você também fala muito, eu também fiquei em casa aborrecido. Agora está nós dois aqui andando, que nem um doido, porque o filho está doente.
chega lá no hospital, o médico vê, atende a criança, passa o remédio e falou, tem que tomar esse remédio hoje. Mas como? Se ele não tinha dinheiro. Porque a esperança dele era fazer o serviço do trabalho e de um vale. Não para comprar remédio, que ele não sabia que o filho estava doente. Mas agora ele não tinha mais trabalho, ele não tinha mais emprego. E aí a prefeitura falou assim, o irmão que achou o dinheiro dele e ficou, é responsável por todas essas dificuldades que ele está enfrentando. Porque ele poderia até pegar o dinheiro, mas que aguardasse ao tempo para ver se alguém reclamava o dinheiro. E a gente não faz isso. Então, aí chega de noite, eu venho aqui para o culto samaritano, sento aqui, fecho meus olhos, canto a música de orações de São Francisco de Assis e me acho a melhor pessoa do mundo. Por isso que a lei de Deus está graçada na nossa consciência. Porque quando você faz uma coisa errada, não tem extensão, tá? O erro não tem muito grande nem muito pequeno. Erro é erro, tá bom? Não tem essa extensão, não tem essa medida. Mas quando você faz uma coisa errada, e aqueles que nos amam falam assim, poxa, calma, você também não é perfeito, todos nós erramos. A gente se sente confortado, mas não aliviado, porque a consciência da gente é tudo. Não é verdade? Agora, quando você faz uma coisa certa, que você desagrada alguém, pode algumas pessoas chamar você de ignorante, de prepotente, de egoísta, de orgulhoso, vaidoso, mas a tua consciência diz para você que você fez aquilo que era necessário fazer e era o certo fazer. E você não se importuna com as opiniões adversas que vierem. Por quê? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Quando nós sabemos que está escrito lá, não roubareis, não matareis. Pô, beleza, cara. Eu, graças a Deus, nessa existência, intencionalmente nunca tirei a vida de ninguém. Eu ia com o meu carro, o sinal abriu, agora foi normal. Um garoto, na época com 13 anos, saiu atrás de uma banca de jornal e eu atropelei o garoto. Porque tinha um ônibus parado e ele tinha que pegar o ônibus que ele ia para o treino da escola, o treino de futebol da escola. E ele entrou no meio do meu carro, atropelei ele, botei ele no meu carro, levei para o hospital, ele me deu o endereço da casa dele, fui na casa dele, peguei a avó dele, que também estava trabalhando, levei para o hospital também, ficou lá no hospital, a mãe, o médico, falou assim, não, ó, tem que fazer um raio-x, não, vamos fazer um raio-x. Não, o técnico de raio-x falou que vai embora, eu falei, vai não, ele vai fazer raio-x do garoto primeiro. E o cara, não vou, eu convenci ele de uma forma amorosa, né, ou você faz ou você vai precisar de um raio-x também, que eu vou te quebrar todo, irmão. Tanto para fazer o raio-x dele. E o cara compreendeu que a vontade de ajudar um menino era maior do que a petulância dele, fez o raio-x do garoto e o médico falou assim, olha só, ele não pode, ele vai ficar aqui internado porque ele não pode se mover, porque ele teve um coágulo no cérebro. E aí chegou o pai do garoto, e chegou a mãe, a avó do garoto, agora ele veio comigo, a mãe veio do trabalho, eu expliquei a situação, vi o garoto, estava lá sentado, deixei meu telefone, meus dados todos, né? Fui para a delegacia para registrar o atropelamento, não importa se eu tenho motivo ou não, a lei determina isso, fui para a delegacia, fiz tudo no registro direitinho. E quando eu fui no dia seguinte no hospital para saber do menino, aí eu descobri que o pai do garoto era da Marinha. E ele exigiu que o garoto fosse transferido para o Hospital Marcelo Dias, que ele tinha direito, como sendo da Marinha, né? Do Polícia, aquele hospital grande. E 3 dias depois o garoto desencarnou. 3 dias depois. E o pai foi lá no meu trabalho, armado, para me matar. Porque a avó falou que eu subi a calçada e peguei o garoto na calçada. E lógico, numa fã da boca ele estava sentindo, ele não queria analisar quem estava certo e estava errado, ele queria desafogar a mágoa, a dor dele, o sofrimento dele. E eu peguei e falei para ele, assim, cara, tu vai me matar, então me mata na rua, que está dentro do fugir. Se tu mata dentro do trabalho, está só muito segurado. Então lá na fora não, você pode me matar, dá lá o estilo que você quer dar, e você tem como fugir. Mas eu quero te mostrar onde aconteceu. E eu fui com ele até o local, mostrei tudo para ele, chamei o rapaz que trabalhava na banca de jornal,
né? Isso tinha uns 15 dias depois do atropelamento. Eu falei com o rapaz, falei assim, você viu aquele atropelamento? Eu falei, pô, vi, cara, que coisa chata, né? O garoto, como é que está o garoto? Aí eu falei assim, como é que foi? O carro subiu na calçada? Eu falei, não, aconteceu o relator, como foi o fato. E o pai falou assim, não, peraí, tem alguém mentindo. E eu peguei e falei assim, se você quiser, a gente pode perguntar a outras pessoas, e ele confirmou a história toda que eu relatei, que estava no depoimento lá na polícia. E ele pegou e falou assim, eu quase que eu faço uma loucura, acreditando, porque eu já tinha pedido à minha sogra que não deixasse meu filho ir sozinho para a escola. Porque ele era muito afoito, muito nervoso, e ele, às vezes, ele atravessa a rua sem ver mesmo, porque é criança, é natural isso. Eu já tinha implorado a ela, inclusive deixava o dinheiro até do ônibus para ela ir junto com ele para a escola. E ela não fez isso. E eu peguei para ele assim, falaram para você que se eu precisava de algum coágulo que não podia ser removido. Ele falou assim, falaram. Mas a mãe dele exigiu que eu levasse ele para uma cirurgia, que o hospital que ele estava não tinha condições. Aí eu falei, cara, eu espero que não, porque eu tenho filho para criar, mas se você quiser continuar, pensa ainda em me matar, vamos ali para o canto, que ali, pelo menos você não faz uma coisa dessa na frente de todo mundo. E aí ele falou assim, não, cara, não, eu vou matar você, vai embora para tua casa. Depois eu tremi que nem parabéns, sabe? Porque na hora eu lembrei, sabe, no que poderia acontecer. Que veio a minha mulher, meus filhos na cabeça, mentira, não veio nada, só veio o pavor da possibilidade dele. Mas se eu não tivesse com minha consciência tranquila, se eu não tivesse feito aquilo que me era exigido fazer, como é que eu ia olhar para esse pai? Eu fui inteiro, né? Fiquei de longe, porque você não tem o direito de incomodar ninguém, né? Fiz a minha prece, Wesley, o nome dele. Guarda até hoje. Isso tem só uns 30 anos. Mas a minha consciência não me acusa de nada. De nada. Porque eu fiz, não que eu fiz algo que era bonitinho, não fiz porque era o que eu tinha que fazer. Se eu tivesse dado causa, se eu tivesse errado, eu assumiria na mesma intensidade o erro cometido. Por quê? Porque quando eu chego na casa espírita para eu falar do Evangelho, eu tenho que ter a coerência. Ainda não faço tudo, ou melhor, eu faço muito pouco ainda, mas eu tenho que ter a coerência de pelo menos me esforçar a cada instante de fazer o que é certo. Porque a característica do verdadeiro profeta, a gente poderia mudar como para o verdadeiro médium, a primeira característica, no nosso caso, é ser evangelizado. É buscarmos a nossa evangelização. O que é a nossa evangelização? É fazer aquilo que Jesus propõe para a gente, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros. É fácil? Não. Evidentemente que não. Tem hora que a gente olha lá para a esposa, olha para o marido, olha para o filho, né? Olha para o irmão, para o vizinho, e a gente não sente vontade nenhuma de dar um sorriso. Mas Jesus complicou a gente porque ele falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O parâmetro é Jesus de Nazaré, sabe? Eu não tenho que agir segundo os preceitos de alguém que me fala que assim é melhor, não. Eu tenho as palavras do Evangelho. Eu posso buscar o conhecimento do Evangelho. Valdemar, é muito chato ler, sabe? Ler a Bíblia é muito complicado. Tá, cara? Então você pega Francisco de Assis, que é um dos representantes de Jesus aqui na Terra, e segue os exemplos dele. Pega o Papa Francisco, pega o pastor que você tenha mais afinidade, sabe? Se você, eu não acredito mais em ninguém, né? Que é o extremo do pessimismo, diante das ilusões que a gente às vezes se vê confrontado. Mas eu não acredito mais em ninguém. Chega numa árvore e abraça a árvore, porque é criação de Deus. A árvore vai te traduzir a energia da natureza. Não fica preocupado de parecer doido, não, mas vou passar, não abraça, fica abraçando
você não fez isso, não fez aquilo. Não, quem faz assim somos nós, que queremos avaliar a conduta do outro pela nossa ótica. O verdadeiro profeta ou o verdadeiro cristão, que a gente poderia simbolizar da mesma forma, ele amparará todos na certeza de que ele também precisa de amparo. Sabe? Porque é muito fácil eu querer analisar o comportamento alheio. Certa vez, a casa que eu frequento é ali de Caverneck, ali indo para a cidade de Deus. E um rapaz, eu vou falar para vocês que é o que eu penso, tá bom? É a forma como eu entendo. Eu não gosto de chamar ninguém de cracudo. Eu acho triste, porque se fosse meu filho ou meu neto, eu não gostaria de ouvir essa terminologia. Eu falo assim, que são os meninos que têm a dependência química do crack. Isso é fato, é verdade. Mas eu não uso de forma depreciativa. Tá? E eu estava chegando lá no centro, que eu tinha que resolver umas coisas, e um desses meninos veio e falou assim: pai, posso falar com o senhor? Pode, meu filho. Pode sim. Ele falou assim: não quer dinheiro não. Eu só quero falar que eu estou triste, Andressa. Mas por que você está triste? Já tem 3 dias que eu não vejo minha mãe. Mas por que você não pensa nisso? Estou com vergonha. Estou com vergonha. Estou sujo, roupa suja, durmo na rua. Todo o dinheiro que eu consigo eu compro uma pedra de crack. Vou falar o que é esse cara? Toma vergonha. Tem que largar esse vício. Se fosse fácil, eu deixava ele ser orgulhoso, vaidoso, prepotente. É um vício também, que contamina a alma também. A única coisa que me veio na minha cabeça, naquele momento, foi uma frase do Chico: quando você não tem o que fazer, abraça e chora junto. Eu abracei ele, e ele encostou a cabeça no meu ombro e chorou, igual uma criança quando cai, rala no joelho. Sabe? Ah, Evaldo, você é cara muito bom. Mentira! Porque eu estava em frente à casa espírita, vai que alguém lá de dentro vê e eu expulsando o garoto. Então eu estou fazendo um farolzinho. Será que se eu encontro com esse menino 4 horas da manhã, eu vou parar para dar atenção a ele ou eu vou correr dele? E se fosse meu filho? Eu correria para ele, Entende? Então a gente tem que mudar o nosso olhar, a gente tem que mudar o nosso comportamento, porque eu sempre falo isso quando venho aqui, né? Que é tão fácil ser bom, sabe? Porque a gente acha que só aqui que Terezinha e Jesus estão olhando a gente lá fora. Não, no mundo, como diz lá no Evangelho, o mundo jaz no maligno, né? Por que jaz no maligno? Porque eu represento o mal quando eu me associo ao mal. Sabe? Então a proposta aqui do Evangelho, nos caracteres do verdadeiro profeta, é: se você quer reconhecer quem é verdadeiro e quem é falso profeta, analise o teu comportamento. Não é para você julgar a atitude de ninguém. Isso aí é muito fácil, né? É muito fácil. Conhece a história da mulher adulta? Conhece? Né? Que a mulher foi pega em adultério e foi junto à turba toda, o sacerdote levou a mulher para Jesus, não é assim? Vamos situar, já tem mais um tempinho, Bruno não fez cara feia para mim, já tem que falar, né? Bom, menino, está na internet também, tá? Não fez. Para o povo hebreu, não acusa 2 não acusam 1. Apenas o testemunho de 3 pessoas é válido. Por quê? Porque não dá empate. 3 pessoas acusando, né? Ou defendendo, sempre vai ter uma maioria. E para no caso da mulher adúltera, o marido foi até o templo e disse lá para o sacerdote que a mulher dele foi pega em adultério. O sacerdote chamou mais 2 sacerdotes, foi lá na casa e o homem confirmou, ela foi adúltera. Diz lá no livro de Levítico que os adúlteros
Se forem solteiros ou noivos, eles seriam apedrejados. Se fossem casados, ambos morreriam à paulada. O homem foi junto nessa cena do Evangelho? Não. Aí, os 3 sacerdotes chegaram, pegaram a mulher pelos cabelos, que é uma forma humilhante de levar uma mulher, primeiro que dói pra caramba, né? Eu sei porque minha mãe puxava o meu, que era raro, já não imagino vocês com o cabelão dele, né? Pegou a mulher pelos cabelos e pegou cada um uma pedra. Aí estava nós na rua, passa 3 sacerdotes, segurando a mulher pelo cabelo, cada um com uma pedra na mão. Opa! É festa. Cada um pegou a sua pedra e foi, sem saber quem era a mulher, quem era o caso, se ela era solteira ou casada, ninguém sabia. Simplesmente foram junto pelo mesmo objetivo, que era alguém ia ser apedrejado. Quando chegaram diante de Jesus e apresentaram o caso, o mestre, conhecendo o coração de todos nós, porque Moisés fala lá para a gente, o Senhor conhece-nos pelo nome. Sabe? Eu fico imaginando, né, a memória de Jesus, 8 bilhões de almas, ele conhecer todo mundo pelo nome. Né? Um HD externo tanto, né? Mas, quando chegar diante de Jesus, ele fez aquilo que o seu coração pedia, não entrou no processo do mérito da questão. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E o evangelista fala assim: a começar pelos mais velhos. Quem eram os mais velhos? Os 3 sacerdotes. Se eles, que representavam o pensamento da Torá, que é os discípulos de Moisés, largaram a pedra, os mais novos, olhou por um lado, olhou por outro, sem graça, largou a pedrinha dele sem ninguém ver e saiu andando também. E aí Jesus pergunta assim para a mulher: onde teus acusadores? E ela responde: foram-se, Senhor. Jesus falou assim: bom, então, eu falei que quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra, porque escolher a maior, né? E varejar a cabeça dela. Jesus fala o quê? Também não te acuso. Vai e não peque mais. Porque Jesus, ele entende ainda a nossa dificuldade de fazer o que é certo. Mas ele não quer a nossa punição, ele quer que a gente pare de fazer o que é errado. É a característica do verdadeiro profeta. Porque quando ele estava preso, lá no palácio de Caifás, um soldado lá do templo, com uma capa no rosto, esbofeteou ele e falou assim: se tu és profeta, diga quem te bateu. Aí Jesus falou assim: com o rosto coberto, não te conheço, mas sei quem tu és, porque conheço a tua alma. Então as nossas atitudes para Jesus, elas não ficam encobertas. Encobre, nós podemos encobrir entre nós, mas aí perdemos a oportunidade de aprender a praticar o Evangelho. Aonde? Dentro da casa espírita? Não, dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, meus cunhados, que faz parte, A sogra. a sogra, que minha sogra precisa estar em casa. A minha mulher pode estar vendo a palestra, pode estar vendo o meu marido. Sabe? Mas nós temos que começar a exercitar onde é mais fácil, não, onde é mais difícil. Sabe? Porque Jesus fala assim: se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Vocês conhecem aquele poema da Pegadas na Areia? Eu espero nunca encontrar o autor desse poema, porque eu sempre falo a mesma coisa, que aquilo não existe, não. Essa história de que você vai andando na areia e quando viu só 2 pegadas, era Jesus te carregando, não está no Evangelho. Que está no Evangelho, Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviar não é carregar. Então não fica achando que você vai se libertar dos teus erros, porque Jesus vai trazer o pozinho da Sininho, do Peter Pan, plim, acabou os pecados. Não existe. É reformulação íntima. É falar assim: cansei de ser egoísta, cansei de ser orgulhoso, cansei de ser prepotente. Eu agora quero estabelecer uma nova
relação com a espiritualidade, com Jesus, com o Pai Celestial. É quando ele fala para nós, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E quando ele fala meus discípulos, discípulo quer dizer aluno. O mestre é ele, Jesus. Né? Mas todos nós somos aprendizes do amor de Jesus. E para isso, quando eu estabeleço que uma pessoa me representa, o padre, o pastor, o palestrante espírita é o mais perigoso de todos. Mais endividado. Não, endividado muito. Né? Porque a gente aprende, se o cara, olha só, ele é espírita, já está complicado, porque Emmanuel fala que é a raça mais perigosa do planeta. Né? Aí, depois de espírita, ele é médium, ou seja, ele intermedia com o plano espiritual. Mais uma cruzinha do lado do nome dele, que não é coisa boa. Quando ele vira dirigente espírita, e quando ele chega palestrante, corre. É perigoso pra caramba o cara. Por quê? Porque nós já passamos por várias vertentes de conhecimentos doutrinários e não vestimos a túnica da humildade que Jesus nos propõe. Então, a proposta do Evangelho não é você seguir ninguém. Respeito a figura do Papa Francisco, do pastor, do padre, respeito, mas eles não representam aquilo que eu tenho que seguir. Porque guia e modelo é só um, é Jesus. E aí quando você olha para Jesus, aí você fala assim, poxa, o mestre, 2 minutinhos, né, Bruno? 2 minutinhos, eu vou tentar. Tem um escritor, Augusto Cury, é muito conhecido, muito famoso, e um repórter perguntou a ele assim, por que você se diz hoje seguidor de Jesus? Tu era ateu. Ele falou assim, convicto, continuo com as minhas ideias materialistas, mas eu fui fazer uma análise dos grandes personagens da história da humanidade. Encontrei alguns vultos que a humanidade até hoje homenageia, mas quando eu vi o comportamento individual deles no grupo familiar, sempre deixou a desejar. E aí eu cismei um dia e fui estudar a personalidade de Jesus. E eu percebi que Jesus, tudo que ele ensinou, ele praticou. Eu não sou cristão, porque cristão é um termo criado pelo evangelista Lucas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele falou assim, eu sou seguidor de Jesus, porque eu busco seguir os exemplos dele. Queremos ser profetas, médicos, a denominação pouco importa, usemos Jesus como nosso guia e modelo. A coisa vai apertar, o carro vai apertar, mas depois vai dar certo pra caramba. Porque Jesus fala que no seu reino de amor, todo aquele que ama não está sozinho.